está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Essa é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados, e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, nós entramos na segunda semana do Advento. 4 semanas até chegarmos à festa do Natal do Senhor. Como eu disse no início, neste domingo, no próximo domingo, nós temos a figura de João Batista. E João Batista vem com uma palavra, com um convite: preparar os caminhos do Senhor. Preparar caminho significa mudar de direção, de rumo. E isso é um apelo que ele faz à conversão. Converter é fazermos um reencontro com Deus, porque da parte dele, ele está sempre disposto a nos oferecer a sua graça. O que é preciso? Converter o nosso coração. Como o profeta Isaías, que fala e dirige uma palavra de esperança para nós durante o tempo do Advento. Então nós podemos dizer que o Advento também é um tempo de conversão, um tempo de preparação interior para acolher aquele que vem sempre ao nosso encontro. Um convite à conversão, a preparar os caminhos do Senhor, é o grande convite que esta liturgia do segundo domingo do Advento nos faz. A nossa primeira leitura de hoje é um texto do profeta Isaías, do livro do profeta Isaías. O povo vivia naquela época um tempo difícil, a escravidão na Babilônia, a falta de esperança. Eles se sentiam como que esquecidos por Deus. Deus tinha abandonado o seu povo, e a razão era justamente porque o povo admitia o erro, e o seu erro, a consequência do erro, era o castigo no exílio. E aí surge o profeta Isaías. Ele é enviado por Deus para anunciar ao coração de Jerusalém uma palavra de consolação. Consolar o povo que sofria. A imagem é muito bonita. Consolai o meu povo. Falar ao coração do povo. Falar ao coração é uma relação de amor entre Deus conosco. Deus fala ao nosso coração. Falar ao coração é um gesto de ternura,
É um gesto de consolar. Percebam vocês, por exemplo, você consola alguém que está sofrendo. E às vezes, para consolar, não é necessário palavras. Às vezes você dá um abraço, pronto. Um abraço que consola. Você consola alguém que está sofrendo. Nós somos consolados quando nós estamos perdidos, sofridos. E às vezes um gesto nesse momento de abraçar, não precisa dizer palavra nenhuma, a gente já entende que isso é ternura, é cuidado, é consolação. É isso que Deus faz conosco. É isso que o profeta Isaías diz que Deus vai fazer com o seu povo num momento tão difícil. Deus fala ao nosso coração, Deus nos abraça, Deus nos consola. Essa é a motivação, na gente buscar um sentido novo para a nossa vida. Mas o que consiste mesmo essa consolação que o profeta Isaías fala na primeira leitura? Consiste, em primeiro lugar, que Deus anuncia o perdão para o seu povo. Porque, como eu disse, o povo estava convencido que aquela dolorosa experiência do exílio, da dor, era castigo pelos pecados que eles tinham cometido. Então é nesse contexto que Deus diz assim: olha, o tempo do afastamento terminou, chegou o tempo do reencontro, o tempo de refazer essa comunhão. O advento é isso, é reencontrar com Deus. Por isso o tema da consolação diz: preparai no deserto o caminho do Senhor, nivelem todos os vales, rebaixem todos os montes e colinas. O que significa isso? O profeta anuncia que Deus vai construir um caminho novo. Se o caminho para Deus estava difícil, agora esse caminho vai ser mudado, vai ser transformado. Deus vai construir um caminho onde o povo vai passar da escravidão para a liberdade. É o caminho espiritual que nós precisamos fazer nesse tempo de preparação para o Natal. É um caminho espiritual, um caminho de reencontrar com Deus, de refazer o nosso caminho com Ele, de refazer a nossa caminhada, de refazer a nossa vida. E finalmente o texto fala de um mensageiro, que ele proclama uma boa notícia. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos seus braços os cordeiros, os carrega no colo. Isso é consolação, carregar no colo, né? É o gesto de carinho e de ternura. Deus nos carrega no colo, nos colocar no colo de Deus, porque Ele nos consola no seu amor, na sua ternura. É referência à ovelha que é carregada no colo, mostra o amor, a ternura que Deus tem por cada um de nós. Trata sem dúvida de uma mensagem de consolação, destinada a cada um de nós, para alimentar a nossa fé, alimentar a nossa esperança, porque Deus sempre nos consola. É o grande convite, é a grande palavra que o profeta Isaías dirige ao povo e a cada um de nós no nosso tempo. Deus nos consola. Refazer é um tempo de refazer a nossa vida, o nosso caminho para com Ele. A segunda leitura de hoje é tirada da segunda carta de São Pedro. Nos primeiros tempos, os cristãos achavam que a parousia, que seria a segunda vinda de Jesus, iria acontecer logo. E isso gerou uma atitude errada entre os cristãos. Então, Pedro escreve uma carta para corrigir isso. Ele diz que a demora, para a segunda vinda, ela é intencional, ela é educativa. Para quê? Segundo Pedro, Deus demora
não no sentido que ele esqueceu de nós, mas ele vai dando tempo para a nossa conversão. Por isso que ele diz assim: olha, ele está usando de paciência para conosco, pois não deseja que alguém se perca, ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Então é o tempo da graça, que nós chamamos de Kairós, né? É o tempo que Deus vai nos dando de conversão, mas nós não podemos perder esse tempo. É um tempo da graça, aproveitar esse tempo. É o tempo que Deus espera de cada um de nós algo melhor para reencontrarmos com Ele, mudar a nossa vida. O texto do Evangelho nos aponta a figura de João Batista. João Batista está no deserto, e ele lá no deserto aponta um caminho de conversão, de transformação, de mudança. Qual que é a missão de João Batista? O texto diz que ele é um mensageiro que veio para preparar os caminhos do Senhor. Em que consistia então essa pregação de João Batista? Ele aparece no deserto pregando um batismo de conversão. De acordo com o pensamento na época, o Messias só iria chegar quando o povo mudasse de vida. E para isso o povo deveria realizar um caminho de purificação, de conversão, de forma que ele se tornasse santo. Só assim o Messias viria. É por isso que João prega o batismo de conversão. A palavra conversão significa mudança de rumo, de mentalidade. Conversão, você está indo numa direção, aí você precisa de converter, fazer uma conversão, mudar a rota, mudar o rumo. É isso que João fala. É uma mudança de comportamento, de mentalidade. E o tempo do advento é isso. É um tempo para que nós possamos mudar o coração, mudar a rota. Às vezes nós estamos numa direção que não vai ao encontro com Deus. É tempo de mudar. E João aparece num lugar, o deserto. O deserto é bem significativo. 40 anos que o povo passou no deserto foi um tempo de purificação, do povo reencontrar com Deus. Esse tempo também de purificação, o advento, de reencontrar com a ternura, né, com a consolação, com o colo de Deus. E como que as pessoas reagiam a esse convite de João Batista? O Evangelho diz que toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Então as pessoas iam, confessavam seus pecados e mergulhavam no Rio Jordão. Eram batizados, purificar, renovar. O estilo de vida de João, despojado. E João dizia sobre o Messias, ele diz assim: olha, eu batizo com água, mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Portanto, a força de Deus e a sua missão em comunicar em nós o Espírito dele, porque o Espírito nos transforma, nos renova e nos recria. Portanto, o grande convite hoje que nós devemos acolher, esse convite de João Batista, nessas 3 semanas que faltam para chegar o Natal, que nós possamos refazer o nosso caminho, que nós possamos nos colocar no colo de Deus e deixar que o amor e a ternura dele nos abrace e nos transforme. É um tempo de purificação, para que nós possamos celebrar de maneira verdadeira o nascimento do Senhor. Peçamos que Deus nos dê a sua graça, para que nós possamos experimentar essa ternura de Deus, essa ternura de Deus que nos coloca no seu colo, que nos consola e que nos diz o quanto que Deus é bom para conosco. É Ele que vem
nesse momento a nós. Geralmente nós fazemos uma manjedoura para colocar o menino Deus para ele que nasça. Acredito que nesse tempo é Deus que faz uma manjedoura para nós, para que nós possamos renascer no amor dele, na ternura dele, no colo dele. Que nós possamos nesse tempo acolher essa palavra de Pedro na segunda leitura de hoje. Ele nos diz assim: caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Que a nossa vida seja isso, nós possamos buscar essa paz que nos consola e uma vida pura, transparente em Deus, porque Ele quer morar em nós, e para isso é necessário refazer o caminho, transformar o nosso coração e buscar essa conversão que Ele pede a cada um de nós. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,